Olá amigos, o TV Sul Esporte está no ar nessa terça-feira, dia 14 de maio de 2013. José Luiz Fernandes, tudo bem? Tudo bem, Donácio? Olá amigos, sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte nessa terça-feira. Tempo tranquilo, muito sol, poucas nuvens, temperatura em elevação, 12 graus a mínima, 27 a máxima, 28 graus até. Então pode ficar tranquilo que não chove e já deu uma aquecidinha. Meu destaque hoje é a não convocação de Ronaldinho, Gaúcho e Kaká. Os dois não aparecem na lista dos 23. Ô Zé, posso ter seu elogio? É. Que camisa bonita. Você gostou? Gostei. Tá zóio. Tá zóio. Como vai, Sérgio Góes? Tudo bem? Tudo bem, Donácio, Zé Luiz, nosso convidado Zé Carlos Joanelli, é você, amigo telespectador. Zé Luiz, eu já vou mais longe um pouquinho, viu? A seleção brasileira não é feita de jogadores que estão jogando bem no momento. Ela é feita de jogadores Que dão retorno comercial. de empresários e de retorno comercial. Então, nós vamos ter que engolir essa nova convocação. Daqui a pouquinho nós vamos falar muito da convocação que aconteceu agora há pouquinho, hein? Saiu, nós vamos passar em primeira mão aqui para você, amigo do TV Sul Esporte. Bem, hoje é dia de Libertadores da América e o Palmeiras estará em ação. Por isso nós trouxemos hoje um verdadeiro torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, José Carlos Joanelli. Tudo bem, Zé? Boa tarde, Donácio. Boa tarde, telespectadores da TV Sul. É uma satisfação muito grande a gente voltar aqui para falar um pouquinho mais daquilo que a gente gosta. E principalmente do nosso Palmeiras, que esperamos que hoje, entendeu, passe pelo Tijuana. Acho um jogo dificílimo, mas acredito no nosso Palmeiras. Você se excluiu dessa, Donácio? Trouxemos aqui um verdadeiro torcedor do Palmeiras, você se excluiu? Não. Mas eu incluí, eu falei o nosso Palmeiras. Não, de Eu maneira pensei que ele nenhuma. estava se excluindo. Não, representante. Eu estou aqui todo dia, né, Zé Luiz? Agora eu trouxe um palmeirense mesmo, que acompanha, sabe tudo do Palmeiras, aliás, conhece tudo de futebol, Zé. Os verdadeiros torcedores é aquele que aparece em todos os momentos, Sem Zé. dúvida, Tá certo, Zé? Eu- Aquele torcedor, eu saí com a camisa do Guarani no último domingo, vários torcedores, mas o Guarani que eu passei, você pode cair até pra D. Eu sou o Guarani e vou continuar. Esse é o verdadeiro torcedor. Espero que o palmeirense também seja torcedor hoje para empurrar a equipe e a equipe conseguir a classificação. É igual casamento, viu, Sérgio? Na É. alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Até que a morte nos separe. Aliás, Sérgio, eu tenho uma notícia boa pra você, viu? Chegou lá na banca da ação da tabela do Campeonato Brasileiro da Série C. Aí, Tá bom? vendo? Você Nós vamos- tava triste? Não, nós vamos adquirir ela, com certeza. Ô Zé, já que nós começamos a falar em seleção brasileira, vamos falar da convocação que aconteceu Vamos. agora há pouco, às 11 horas e 30 minutos, lá no Rio de Janeiro, Copa das Confederações, que nós teremos início no dia 15 de junho e o término no dia 30. Nós tivemos lá os três goleiros, Júlio César, Diego Cavalieri e Jefferson. Zagueiros, Thiago Silva, Hever, Davi Luiz e Dante. Laterais, Daniel Alves, Jean, Marcelo e Felipe Luiz. Meio de campo, Fernando, Hernanes, Luiz Gustavo, Paulinho, Jadson e Oscar. Na frente, Lucas, Hulk, Bernard, Leandro Damião, Fred e Neymar. Sérgio, sua opinião. Olha, na minha opinião, acho que tem jogadores atualmente jogando melhor no Brasil, só que são jogadores que já estão com idade avançadas. Eu acho que eles não querem mais jogadores com acima de 30 anos na seleção brasileira, mas nós temos aí o Zé Roberto que está jogando muito, o Ronaldinho Gaúcho que podia ser um exemplo para os outros jogadores, porque às vezes você está jogando um futebol com um jogador mais novo e você tem uma certa idade, ele olha e fala assim, puxa, ele está correndo ainda, eu também tenho que fazer, porque é vergonha para mim não estar correndo, porque ele tem 10 anos a mais que eu e está em plena forma. Então, tudo isso serve de exemplo, mas a gente tem que analisar, tem bons valores aí na seleção brasileira. Eu gostei muito da convocação do Bernard, que vem jogando um excelente futebol no Atlético Mineiro, até levaria o Jô juntamente também, porque vem sendo aí um dos destaques no ataque, mas a gente já tem, o Fred, tem o Leandro Damião, tem o Neymar, então eu espero que a seleção brasileira mais uma vez possa agradar a nossa torcida, porque
a cobrança vai ser grande. Então, vamos aguardar. José Luiz, sua a minha, opinião. eu trocaria o Hulk pelo Jô. E levaria também o Ronaldinho Gaúcho para a Copa das Confederações, muito bem entendido, porque eu acho que para a Copa do Mundo ele já estaria fora. Mas como o Filipão está pensando já esta convocação, inclusive para a Copa do Mundo, por isso que acho que então, ficou fora. Zé, aí tem... Agora, eu concordo com o Sérgio na sua colocação. Você, imagina você, um jogador novo, com 20 anos. Você tá no meio, aí você olha pro lado e tem um cara que você pode jogar a bola para ele, que ele sabe o que fazer e ela vai voltar para você redonda. Te dá mais segurança de jogar. Eu acho que com o Neymar, o que está acontecendo hoje é que estão jogando muita responsabilidade em cima dele e ele não tem estrutura para aguentar isso. Agora, o Luiz Gustavo, não tem nada pessoal contra nenhum, mas nós temos o Felipe Coutinho, que está sendo um destaque onde está jogando, entendeu? Nós temos vários outros jogadores aí que poderiam estar no lugar. Agora, sempre existe a politicagem da seleção brasileira. Isso aí não tem nem o que ver, são jogadores que são mandados às vezes para ser convocados, isso aí não é agora que está acontecendo isso. Isso aí já acontece há várias Copas do Mundo aí atrás, onde o Brasil deixou de levar algum jogador que poderia resolver e levou aqueles jogadores de contrato, então fica difícil você ter os melhores jogadores convocados. Bem, Zé Carlos, você que é um profundo conhecedor do futebol, a sua opinião com relação a essa convocação do Filipão para a Copa das Confederações? Donácio, quando se fala em seleção, se fala em momento. E o momento hoje do trio atacante do Atlético Mineiro é inigualável para todos os demais atacantes convocados para a seleção brasileira. Eu, se sou treinador da seleção, eu levava os 3 atacantes do Atlético Mineiro. Por quê? Porque eles estão entrosados. E além dos 3, eu levaria o Ronaldinho Gaúcho. Só que o problema do Ronaldinho Gaúcho, Donácio, é que recentemente eu vi uma discussão desses mais entendidos talvez do que a gente, um pouquinho mais, né? Esses comentaristas aí da ESPN, se não me falha a memória, eles estavam analisando o momento do Ronaldinho Gaúcho no Atlético, comparando se ele jogasse aquele mesmo futebol que ele joga no Atlético, na seleção brasileira, o quanto seria bom para nós brasileiros. Infelizmente, em todas as últimas convocações, o Ronaldinho, que ele foi convocado, o Ronaldinho não jogou futebol na seleção brasileira. Talvez por esse motivo, ninguém discute a qualidade técnica do Ronaldinho. Ninguém discute ele que foi considerado um dos jogadores melhor do mundo já, quando jogou no Barcelona, aquele negócio todo, certo? Ninguém discute essa capacidade técnica. Só que na seleção ele não rende, se tanto, 20% do que ele rende no Atlético Mineiro. Olha, eu ouvi até a entrevista coletiva do Luiz Felipe Scolari, ele foi questionado, ele disse o seguinte, que ele resolveu rejuvenescer a seleção, colocar esses jogadores mais jovens para adquirir experiência numa competição valendo pontos. Ele quer sentir a reação desses jogadores numa competição desse naipe. O que aconteceu com relação ao Luiz Gustavo? Por que ele foi convocado? O jogador a ser convocado era o Ramírez. Só que quando a seleção foi fazer um amistoso contra a Inglaterra, o Ramírez se machucou. Sequer ele foi apresentar a seleção para mostrar a situação de que estava contundido. Ele mandou um recado via Chelsea, que estava contundido e não poderia se apresentar. Ali ele se queimou. Ele chamou o Luiz Gustavo por quê? Porque ele tem 2 jogadores, Luiz Gustavo e Dante, que são jogadores que estão jogando no futebol alemão, que hoje, quer queira, quer não, é o futebol da moda no momento. Está no topo do mundo. Está no topo do mundo. Então essa foi a explicação que ele deu, que ele preferiu rejuvenescer a seleção, colocar esses novos jogadores para que possam adquirir uma experiência para uma competição aí sim de uma Copa do Mundo. Eu, particularmente, prefiro que o Brasil ganhe a Copa do Mundo do que a Copa das Confederações. Em 2001, o Brasil disputou a Copa das Confederações, Japão e Coreia. Ficou em quarto. E o que aconteceu no ano seguinte? Em 2005, o Brasil ganhou a Copa das Confederações. Deu um show contra a Argentina na final, na Alemanha. O que aconteceu em 2006? Não é. 2010, o Brasil ganhou a Copa das Confederações na África do Sul. Ganhou dos Estados Unidos na final, de virada. Nós ficamos contentes. O que aconteceu na Copa? Eu já prefiro que o Brasil ganhe os 2. Muito melhor ainda. Melhor ainda. Eu prefiro que ele ganhe os 2. Ganhe a Copa das Confederações e ganhe a Copa do Mundo também. Mas a seleção é essa.
Basta agora a gente acompanhar. O Brasil terá 2 amistosos de nível. Dia 2 de junho contra a Inglaterra, no Maracanã. E dia 9 de junho contra a França, lá em Porto Alegre. Então, são 2 jogos que você pode falar assim, olha, o Brasil jogou contra time grande. Donato, se você me permite, eu tenho a impressão que o Filipão está usando, e eu acho que nesse ponto a gente tem que dar um voto de confiança para ele. Essa Copa das Confederações, ele está usando ela como laboratório para a Copa do Mundo. Ele não está com a intenção, na realidade é lógico, se ganhar é lucro. Melhor ainda. Mas o que ele quer? Ele quer montar uma equipe, uma base, para ele ter essa base já para a Copa do Mundo. Muito bem, está aí a convocação da seleção brasileira. Voltaremos já para falarmos do comercial industrial de futsal, para falarmos do módulo 2 do Campeonato Mineiro e também da Libertadores da América. Até já. Natal Celulares. Desbloqueio, aparelhos e antenas celular rural, mini modems para a internet, venda de máquinas fotográficas, GPS, tablets, telefone sem fio e acessórios para a informática, recarga de todas as operadoras. Natal Celulares, localizado à Avenida Conde Ribeiro do Vale, 468, telefone 3551-5731. Venha conhecer a Casa das Máquinas. Agora toda loja em 10 vezes no cartão. A loja mais completa em vendas e assistência em calculadoras, máquinas de algodão doce, máquinas de costura e balanças eletrônicas, cortadores de frios, moedores de carne e café, serras de fita, refresqueiras e fritadeiras elétricas, liquidificadores industriais e muito mais. Toda a linha para montagem de açougue, padaria e muito mais. Venda de impressoras fiscais e programas para nota fiscal eletrônica. Conheça nossa sobreloja com toda a linha de móveis para escritório. Casa das Máquinas. Rua Dona Delfina 166. Venha você também para a Banca da Sandra. Jornais, revistas, conveniências, recargas e chips de todas as operadoras. Banca da Sandra, muito mais que uma banca de revistas. Praça da Feira, telefone 3552-087. O Alto Atacado Sul Mineiro preparou um festival de grandes ofertas para você e sua família fazerem as suas compras com muito mais economia. Requeijão Bandeira, copo 200 gramas, R$ 2,85. Açúcar Cristal, pacote 5 quilos, R$ 6,65. Óleo de soja Concórdia, 900 ml, R$ 2,65. Arroz Super Eco, pacote 5 quilos, R$ 9,65. Venha você também para o Alto Atacado Sul Mineiro. A propaganda sempre foi e será a alma do negócio. Portanto, estamos te convidando para anunciar a sua empresa, a sua firma, o seu produto na TV Sul. Ligue agora para o nosso departamento comercial 3551-7458. Anuncie e venda o seu produto aqui conosco. Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento, você encontra tudo em um só lugar, na Guacho Cabos. E agora também na Guacho Cabos você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira, pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guacho Cabos, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Polo Industrial, telefone 3551-5086. Pilates é flexibilidade, é fortalecimento. Pilates é coordenação motora, é relaxamento. Pilates é alívio das tensões e dores crônicas. Faça Pilates e tenha mais qualidade de vida em qualquer idade. Pilates é com a Master Clínica. Ligue, agende seu horário e faça uma aula experimental. 3551-7843. O Sérgio tem um recadinho para vocês da Univox. Eu vou falar da melhor internet da região. Instalação gratuita, suporte técnico 24 horas, equipamento sem custo. Chegou a Univox. Fica ali na rua Pereira do Nascimento, 240B, telefone 3551-5252. A melhor internet banda larga e mais rápida da região. Univox. Ontem nós tivemos rodada do Campeonato Comercial e Industrial de Futsal e o Sérgio tem todos os resultados. Tivemos um jogo pelo Sub-11, viu, Donaço, Zé Luiz? Olha, um jogo de se arrepiar. Realmente a garotada arrancou aplausos da galera que estava lá, da torcida, porque ó, a parte dos municípios 2, 4
SESI Atletas do Futuro 3. Foi um jogo muito disputado, onde os destaques para mim foi o João Vitor, o popular Choque, fez 4 gols pela equipe do Parque 2, viu? Ele é sobrinho do André, goleiro, é um menino que tem um futuro aí promissor, realmente, o menino joga muita bola. E pelo lado do SESI, o Misael, aquele, lembra dele, Zé? O Misael, que nós trouxemos. Nosso sócio. Nós trouxemos ele aqui após uma apresentação um ano passado aí pelas escolas. E o Misael fez os 3 gols da equipe do SESI. De um lado o Diguita comandando o SESI, do outro lado o Marcelo Borges comandando a equipe do Parque 2. Um grande jogo de futsal, 4-3 placar final para a equipe do Parque. E pelo adulto, nós tivemos a Vime Veículos batendo o Servindo as Nações por 7-4. Esses foram os 2 jogos de ontem pelo futsal. Sérgio, aliás, a equipe de esportes da TV Sul vai fazer uma surpresa para o Misael, tá? Vamos fazer. Vamos fazer uma surpresa para ele. Deixa ele esperando lá, nós vamos fazer uma surpresa para ele. Por todo o esforço que ele vem fazendo, né, Zé? Os gols aí nós vamos fazer sim, sem dúvida. E saiu uma nota oficial, Donácio, Sérgio, sobre a equipe do River Plate, que no integrante do grupo A não compareceu na competição com um número de atletas suficiente para enfrentar a equipe do Clube Operário do Lava Rápido no dia 8/5 às 20h45. Lá estavam presentes apenas o atleta Afonso dos Reis Melo e o treinador Hamilton Gomes Inácio. Desta feita, segundo o artigo 41 do regulamento, a equipe foi eliminada, a eliminação e suspensão da equipe do River Plate e todos os atletas e dirigentes inscritos que não compareceram para o jogo. Tá aí. Olha, Zé, em razão dessa situação aí, eu estava conversando hoje com o Anselmo, coisas irão mudar para os próximos campeonatos, viu? Para que as equipes fiquem mais, os dirigentes ficam mais responsáveis com os seus jogadores, para isso não ocorrer mais, porque atrapalha tudo o andar de um campeonato. Você tem que adiar jogos, você tem que mudar muita coisa e fica ruim para quem já jogou com essa equipe. Então, para futuros campeonatos, aí, com certeza a divisão de esportes vai estar de olho e mudando essas coisas para melhorar ainda mais o futebol da nossa cidade. Zé Quercia, por falar em campeonato comercial e industrial de futsal, você foi o primeiro treinador campeão desse campeonato comercial e industrial de futsal, que começou no Clube dos Operários em 1990 pela equipe da Exportadora. Você foi treinador da seleção guaxupena de futsal, onde o Guaxupé era referência regional e referência de Itaça-PTV. Por que hoje o Guaxupé não consegue seguir mais longe nas competições regionais e mesmo de Itaça-PTV? Donácio, é muito assim difícil para mim falar do momento atual, porque você sabe muito bem que eu andei me afastando. Foram vários anos que eu participei desses campeonatos. Não, aquele foi o primeiro de vários campeonatos que eu ganhei. Que eu consegui ganhar junto com a minha equipe, com meus atletas. Inclusive no primeiro campeonato, você foi um dos meus atletas, inclusive destaque do campeonato também, principalmente naquela virada no último jogo em cima do Clube Operário, onde nós perdíamos por 3-0 e ganhamos por 8-5, lá dentro da quadra do Clube Operário. Então nós marcamos época, assim, em termos de futsal em Guaxupé. O momento atual, das atuais seleções, eu não tenho acompanhado de perto. Eu fiquei muito magoado algum tempo atrás aí, inclusive fizeram uma festa das primeiras seleções que foram feitas em Guaxupé. Eu, como treinador de todas elas, nem convidado fui, entendeu? Então, quer dizer, não é isso que vai me deixar magoado, não. A gente fica chateado, porque nós fizemos um trabalho, nós fazíamos um trabalho sério. Nós íamos lá, nós treinávamos a nossa equipe, nós convocávamos os jogadores, com a participação, inclusive, de muitos outros cronistas esportivos que falavam, entendeu? E acompanhavam. Hoje, eu não sei o que se passa, mas acho que falta treinadores de melhor visão dentro da quadra. Não é ter como diz, ser professor de educação física é uma coisa, ser treinador de futebol é outra, é totalmente diferente. E nós aqui, não estou desvalorizando o trabalho do professor de educação física, pelo amor de Deus, tá? Eles estão lá deles, devem
ser respeitado, o trabalho que eles fazem é muito bom, mas ser treinador de futebol é outra coisa. Muito bem, não sai daí, voltaremos já já para falarmos do módulo 2 do Campeonato Mineiro e também de Libertadores da América. Venha para a Univox, internet banda larga, a internet mais rápida da região, planos a partir de R$ 38,00. Na Univox você tem instalação gratuita, equipamento sem custo e suporte técnico 24 horas. Univox, Rua Pereira do Nascimento 240, no centro de Guaxupé, telefone 3551-5252. Toca Som e Instrumentos, novos violões e guitarras, caixas de som, instrumentos de sopro e tudo que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais. Aproveite a oportunidade que a Toca oferece a você de realizar o seu sonho musical em 10 vezes no cartão. Toca Som e Instrumentos. Agora em Guaxupé, reinauguração da panificadora Sabor de Minas com novas instalações e novo endereço. Venha conferir. Na panificadora Sabor de Minas, você encontra o melhor pão francês da cidade, além de doces, bolos, roscas e muito mais. A panificadora Sabor de Minas aceita encomendas para suas festas. Panificadora Sabor de Minas, aberta de segunda a sábado das 5h30 às 21 horas e aos domingos das 5h30 às 13 horas. Avenida dos Inconfidentes 503. Telefone 3551-7340. Sul Minas Cap. Sorteio todos os domingos pela TV com excelentes prêmios. Sul Minas Cap. Título de capitalização somente para o sul de Minas. Seja você também um revendedor Sul Minas Cap. Sul Minas Cap. Somente para o sul de Minas. Avenida Dona Floriana, número 828. Telefone 8813-6692. No Guaxupé Country Club, o lazer, esporte e a natureza se unem em um só lugar. Várias atividades para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de segunda a sexta das 7 às 22 horas. Sábado e domingo das 7 às 18 horas. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. No Alto Atacado Sul Mineiro, você economiza pra valer. Café Evoluto Extra Forte 500 gramas, R$ 4,95. Água sanitária Candura 2 litros, R$ 2,38. Molho de tomate Goiali tradicional 350 gramas, 99 centavos. Bombom Nestlé 400 gramas, 5,78. Polpa Trevinho 600 gramas, bandeja com 6, 1,59. Comprovado, o menor preço da cidade está no Alto Atacado Sul Mineiro. Vamos falar do Campeonato Mineiro do Módulo 2, 2 jogos ontem. E olha, pessoal, essa última rodada será de arrepiar em Zé Luiz. Pois é, ontem deu não a lógica. Os times caseiros fizeram a lição de casa. O Democrata e o Minas venceram 1-0. O Democrata venceu o Patrocinense jogando em Governador Valadares, jogando em casa. E o Minas venceu o RT jogando lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. Agora embolou mais ainda, agora inverteu aqui tudo. O RT tem 8, continua com os 8 em primeiro. O Minas encostou agora com 7 em segundo. O Patrocinense caiu para 4 lugar, está com 5 e o Democrata com 6. É o terceiro. É o terceiro, o Democrata é o terceiro. E agora, Sérgio, no próximo sábado? Agora quem vencer sobe para o módulo 1. A Patrocinense recebe o Minas jogando em seu estádio. Se vencer, consegue o acesso. O Minas joga pelo empate. E o RT pega o Democrata também. Quem vencer sobe. Aí tem que jogar muito bem e conseguir os seus resultados para quem quiser aí disputar o módulo 1 em 2014. É empolgante aí essa rodada final do módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2013. Copa Record, já saíram os confrontos da próxima fase. Nós teremos jogos a partir de domingo, no dia 19, às 15h15. Agora vão ficar 6 equipes e vão jogar tudo entre si. Em Três Pontas, o Três Pontano recebe a União Atlética Ariadense. Em Campo do Meio, o Campo Meiense contra o Cruzeiro aqui de Guaranésia. E em Cruzília, o Ipiranga recebe o Chapadão lá de Alfenas. Essa é a primeira rodada do segundo turno. Copa Guaxupé, nós teremos o início desse final de semana da fase mata-mata, né, Zé? Quartas de final, já
devidamente sacramentada, todos os jogos no Carlos Costa Monteiro. No sábado, 15 horas e 15 minutos, nós teremos Atlético Guaxupé enfrentando o Monte Alto. O Atlético Guaxupé foi o primeiro do grupo A, enfrentando o segundo do grupo B, que foi o Monte Alto. No domingo, 9 horas e 30 minutos, no Carlos Costa Monteiro, Mogiana enfrenta o Jardim Orminda. Mogiana primeiro do grupo C contra o Jardim Orminda, que foi o segundo do grupo D. Esses são os jogos do próximo final de semana. Tá aí a fase mata-mata da Copa Guaxupé. Agora nós vamos falar de Libertadores da América. Muchachos de TV Sul Esporte, nós somos Brasil em Libertadores de América. Libertadores, Libertadores, muy grande equipo, Libertadores. Chegou a hora da verdade hoje no Pacaembu, 22 horas, Palmeiras e Tijuana. E aí, Zé Carlos, como é que tá o coração do palmeirense? Não, meu coração tá bom, Donácio. Pra te falar a verdade, eu fiz um retorno médico ontem, de vez em quando a gente faz aqueles o check-up. Aí você aproveitou essa semana, né? Eu aproveitei essa semana porque já tinha esse jogo do Palmeiras. A pressão estava ótima, 11/7, está até abaixo, entendeu? Graças a Deus está muito boa. Mas a esperança, Donácio, é que o Palmeiras repita hoje aquelas melhores jornadas que o Palmeiras teve nesta Libertadores, principalmente nos jogos que realizou em casa. Temos que respeitar o time do Tijuana, jogo perigoso, hein? Que é um jogo perigosíssimo. Tijuana tem um belo time, tem jogadores que jogam na seleção mexicana, certo? É um belo time, ganhou na primeira fase do Corinthians em casa, perdeu aqui no Brasil, mas em casa chegou a ganhar do Corinthians. E realmente o Palmeiras tem que respeitar a equipe do Tijuana. Não pode temer, mas respeitar sim. Se o Palmeiras respeitar e jogar com a mesma determinação que jogou contra aquelas outras equipes que jogaram aqui, o Libertad, o Sporting, o Tigre, o Palmeiras ganha do Tijuana em casa, passa, só que aí depois a conversa é outra. Zé Carlos, o que você acha que mudou no Palmeiras? Há 2 meses atrás, o clube quase que entrou numa crise, né, com resultados que não vinham, a equipe estava totalmente desordenada, tomou 6 do Mirassol, um jogo inesquecível aí para os torcedores do Mirassol e para o palmeirense também. O que você acha que mudou daquela época para cá, que o Palmeiras de repente hoje é uma equipe respeitada dentro da Libertadores? Ô Sérgio, existem fatos que às vezes acontecem dentro de um clube ou num jogo de alguma equipe, que aquilo serve para mudar muita coisa em termos de convivência, e serve para, às vezes uma desgraça serve para aquele clube pense mais alto, entendeu? Eu tenho a impressão que principalmente depois daquela goleada que o Palmeiras tomou do Mirassol aquele dia, eu acho que aquilo lá foi um jogo atípico, foi um jogo em que nada deu certo para a equipe do Palmeiras e tudo dava certo para a equipe do Mirassol. Você joga futebol, você jogou futebol no tempo de jovem, o Donácio foi um excelente jogador de futebol. A gente sabe disso, que tem times de futebol que tem aquele dia que nada dá certo. Aquele dia para o Palmeiras foi esse dia. Foi aquele dia que deu tudo, mas tudo certo para o adversário e tudo errado para o seu time. O que aconteceu depois daquele jogo? O que dá a impressão? Que a gente não está internamente lá vivendo os problemas. O que dá a impressão é que os jogadores, a partir daquele momento, entendeu? Porque todo mundo queria a cabeça de quem? Do treinador. Só que não foi o treinador que perdeu o jogo. Quem perdeu o jogo foram os jogadores. Os jogadores chegaram no treinador e falaram para ele: nós vamos jogar pelo senhor. E o time do Palmeiras hoje joga pelo treinador. Acredito eu, é aquilo que eu falei, a gente não vive internamente dentro do clube, a gente não sabe o que se passa, mas acredito que o treinador deve ser um paizão, deve ser aquela pessoa muito benquista e muito querido pelos jogadores. É onde que está acontecendo
crescido. O Palmeiras vem num crescendo, vem melhorando, ainda tem muito a melhorar, certo? Mas graças a essa união dos jogadores em função do treinador que eles têm. Curto e grosso. Palmeiras ou Tijuana? Palmeiras. Sério? Palmeiras ou Tijuana? Da Palmeiras. Donácio? Verdão. Eu também acho que o Palmeiras passa. Aliás, o Atlético Mineiro também está torcendo pro Palmeiras, porque ele não quer viajar 18 horas e jogar lá em Tijuana. Então eu também acho que até o Atlético está torcendo, mas eu acho que o Palmeiras passa. Muito bem, chegamos ao final de mais um TV Sul Esporte. Obrigado, Zé Carlos, Sérgio, José Luiz Fernandes, você amigo telespectador. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã.